Olá a todos, bem-vindos à Escola Kitonite. É com prazer que trazemos até ti mais uma aula desta escola. Hoje é a sexta aula, onde nós tentamos explicar o significado ou o possível significado do número 666 que se encontra no livro do Apocalipse. Como já viste em aulas anteriores, este 666 é o número do nome da besta, que eu, em aulas anteriores, associei exatamente ao Ziavanim. Ok? Com isto eu quero te dizer, neste momento, que se ainda não viste as outras aulas anteriores, neste momento convido-te a ver as 5 aulas anteriores, e se já viste essas 5 aulas, então estás preparado para esta sexta aula. Hoje traremos mais evidências sobre a explicação ou esta tentativa de explicar o número 666, okay? que, no meu entender, está relacionado com os Yavanim, neste caso os gregos, e portanto, talvez a maior evidência de que eu possa estar certo já foi dada, que foi exatamente encontrar o nome o suposto nome da besta na Bíblia, okay? E especialmente num livro profético, que é o livro de Joel. E, portanto, o que nós vamos fazer a partir deste momento é dar mais evidências de que eu possa estar correto. Okay? Obviamente, como eu já referi várias vezes, certeza não tenho. Okay? Só um dia saberei se estou certo ou não. Mas vamos continuando a dar estas mesmas evidências e espero que provoque em ti um gosto pelo estudo da Palavra de Deus, porque a porta, obviamente, que não fica fechada. Como tu podes ver aqui, e isto parece as garras de um animal ou as marcas das garras de um animal, isto aqui é hebraico, okay? Por incrível que pareça. Aqui está o Yud, aqui está o Vav, e aqui o Nun Sofit. E está escrito aqui exatamente Yavan. Yavan, ainda hoje, se for já a Israel ou estiveres a ler hebraico, Yavan significa exatamente a Grécia. Okay? O país Grécia. Escreve-se desta forma e diz-se exatamente Yavan. E hoje o que nós vamos fazer é encontrar mais evidências que possam mostrar que eu estou correto na minha interpretação. Então existem mais algumas evidências que levam-me a pensar que a minha interpretação está correta. Algumas já foram referidas, okay, em aulas anteriores. Eis mais algumas. Nas passagens que se encontram em Atos, no capítulo 18, versículos 1 a 4, e em 1 Coríntios 1, 22 e 23, e em muitas outras passagens, e depois podes procurar na Bíblia, existe uma dicotomia entre gregos entre judeus e gregos. Okay? Portanto, como tu podes ver, por exemplo, no Primeiro Testamento, os judeus é aquilo que a Bíblia, e que eu acredito perfeitamente, que é o povo escolhido, ou pertence ao povo escolhido. Os gregos, obviamente, que se não são israelitas, à partida não pertencem ao povo escolhido. Okay? Portanto, existe sempre esta dicotomia. Mas eu vou-te apresentar aqui uma passagem que se calhar tu não conheces, ou se calhar até conheces, onde tu podes ver exatamente esta mesma dicotomia, que é exatamente na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 1, portanto é esta primeira passagem que está aqui, capítulo 1, versículos 22 e 23, diz o seguinte, eu vou ler para ti. Os judeus pedem sinais, ok? E os gregos andam em busca de sabedoria. Os judeus pedem sinais e os gregos andam em busca de sabedoria. Portanto, os gregos, e como professor de matemática, quase todos os dias que eu vou dar aulas eu falo em gregos. Ou se não falo nos gregos, falo exatamente nos conhecimentos que foram transmitidos ao longo dos anos e que foram descobertos pelos gregos. Portanto, eles sempre tiveram uma grande busca pela sabedoria. Okay? Portanto, os judeus pedem sinais e os gregos andam à busca de sabedoria. Nós, porém, quem é que Paulo está a falar? Exatamente os seguidores de Jesus.
e ele era um desses mesmos seguidores de Jesus, depois, portanto, que são chamados de cristãos, não é? Porém, anunciamos a Cristo. E este Cristo de que maneira? Crucificado. Ok? Portanto, isto é, crucificado significa exatamente a missão que Jesus teve aqui nesta terra, como sendo a nossa salvação. Que para os judeus, repara, este Cristo crucificado, repara, a crucifixão romana era a pior morte que existia no tempo de Paulo, ok? E estamos a falar do primeiro século da nossa era, que para os judeus é escândalo. Repare, a morte de Cristo era um escândalo para os judeus, como é que um judeu morreu crucificado, portanto, que era a pior morte para os piores criminosos, e que para os gentios é loucura. Okay? Portanto, isto é, como é que um homem que foi crucificado pode salvar alguém? Não é? Para os judeus, para os gentios isto era exatamente loucura. E como tu vês aqui a dicotomia entre judeus e gregos. Ok? Judeus e gregos. E se tu quiseres, podes encontrar ainda mais passagens no Novo Testamento, no Segundo Testamento, onde existe esta mesma dicotomia entre os judeus e gregos. Okay? Em Gênesis 10:5, e esta passagem eu tenho aqui embaixo, está escrito que os filhos de Yavan estão repartidos pelas ilhas dos gentios. Assim como a besta de Apocalipse, que está no capítulo 13:1, essa besta que está em Apocalipse 13:1, surge do mar, os gregos, relativamente ao povo de Israel, também viviam no mar. Eu vou-te ler aqui embaixo, Gênesis, capítulo 10, versículo 5. Diz assim, por estes, e é esta talvez uma das maiores provas que eu tenho de que de facto possa estar certo. No capítulo 10:5 está a falar exatamente dos descendentes, depois podes conferir nos versículos anteriores, está exatamente a falar dos filhos de Yavan. E diz assim, e por estes foram repartidas as ilhas dos gentios nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. E se tu fores, por exemplo, à Grécia, e se vis até vídeos lindíssimos das ilhas gregas, tu vês que a maior parte dos habitantes gregos vivem exatamente em ilhas. Portanto, são lindíssimas, são coisas mesmo fenomenais, lindas, lindas, lindas. Cada uma mais bonita do que a outra. Mas, de facto, estes Yavan, os Yavanim, relativamente ao povo de Israel, eles viviam exatamente nas ilhas. Onde é que eles viviam? Exatamente no mar. Que mar é este? Mar Mediterrâneo. Okay? Portanto, os gregos viviam exatamente neste mesmo mar, no mar Mediterrâneo. E se tu fores ver, em Apocalipse 13, eu já trouxe vários versículos deste capítulo, este capítulo é maravilhoso, diz assim, vi então uma besta que subia do mar. Okay? Portanto, João estava na ilha de Patmos e ele viu exatamente uma besta que subia do mar. Portanto, tinha 10 chifres e 7 cabeças. Sobre os seus chifres havia 10 diademas e sobre as cabeças um nome blasfemo. Ok? Portanto, como tu vês, esta besta sobe do mar. E onde é que viviam os filhos de Yavan? Exatamente no mar, nas ilhas. Ok? Quem é que vive no mar? Exatamente aqueles que vivem nas ilhas, que está aqui, nas ilhas. Ok? Portanto, esta também é uma prova de que a besta do Apocalipse, como eu já te referi que é a primeira besta do Apocalipse, porque o Apocalipse 13 tem duas bestas, uma que sobe do mar e outra que sobe da terra. Esta que sobe do mar é exatamente aquilo que eu chamo da besta do Apocalipse, conhecida como besta do Apocalipse. Portanto, assim como os filhos de Yavan estão repartidos pelas ilhas, assim a besta do Apocalipse também surge exatamente do mar. Portanto, há aqui uma relação muito forte entre as duas situações. Vou-te apresentar aqui mais algumas provas. Por exemplo, em hebraico, e foi aquilo que eu te coloquei na página anterior, antes de abrir a minha teoria, diz assim, em hebraico, a palavra Yavan, está aqui escrita em hebraico, assemelha-se às marcas das garras de um animal feroz, como tu podes ver. Okay? Portanto, esta é mais uma prova
de que estamos a falar de um animal feroz que é semelhante ao leopardo. Como eu já te disse muitas vezes, que para mim não é um leopardo, mas sim uma cheetah. Okay? Depois um dia mais tarde devemos de falar porque é que eu acho que é uma cheetah. Ainda não revelei este meu segredo. Okay? Fica mais para o futuro. Fica mais para a frente. Ainda hoje, a palavra Grécia escreve-se em hebraico moderno Yavan. Portanto, como eu já te referi, ainda hoje em hebraico moderno escreve-se Yavan. E como tu vais ver aqui mais para baixo, no hebraico bíblico, que não é para mim não é o hebraico antigo, é o hebraico bíblico, também se escreve Yavan, Grécia. Okay? E a palavra Yavanim, está aqui escrito em Yavanim, ainda hoje em dia representa exatamente os gregos. Portanto, Yavan é a Grécia e Yavanim, gregos. Okay? Eles chamam exatamente todos Yavanim como sendo os gregos. E como tu vês, aqui tem a segunda esta mãe de leitura, que é o segundo Yud, okay? que eu digo que no hebraico original, ou quando foi escrito no original, este Yud não apareceria na palavra Yavanim, porque é uma mãe de leitura. Okay? Porque senão com este Yavanim já não dá 666. Ok? Já não dá 666. Mas sem a mãe de leitura, sim. Ok? Abaixo apresentarei... e como tu podes ver aqui nesta imagem, que é exatamente aquela primeira imagem do início deste vídeo, como tu podes ver aqui estão as garras de um animal, de um animal feroz. Pelo menos não consigo reconhecer aqui qual será, mas como tu podes ver aqui 3 marcas exatamente iguais às 3 letras hebraicas, ok? Portanto, parece aqui está mesmo numa árvore, estas mesmas garras, marcas das garras de um animal, ok? Que é exatamente muito parecido aqui com as marcas do Yavan, ok? Do Yavan, que significa exatamente Grécia. Abaixo apresentarei versículos bíblicos onde aparece a palavra Yavan. A besta do Apocalipse encontra-se na Bíblia desde o seu início até ao Apocalipse. Portanto, aqui eu só vou apresentar os versículos em hebraico, onde ela está a palavra Yavan em hebraico. Como eu já disse, Yavanim só encontrei uma vez. E está no livro de Joel. Mas Yavan está desde o início da Bíblia até mesmo ao Apocalipse. E se fores ver ao hebraico moderno, vais encontrar muitas vezes Yavanim, okay, em hebraico moderno, no Segundo Testamento. Mas no primeiro só encontrei uma vez. Quando olho para a palavra Yavan, está aqui escrito, vejo o número 666. Porque repara, embora não possa obter o número a partir da palavra Yavan, se eu não ligar ao Nuno Sofite como sendo um Nuno normal, se tu viste nos cálculos anteriores, aparecia exatamente o número 66. Ok? Mas quando eu olho para esta palavra aqui, parece-me o 666. Repara, o primeiro 6. Ok? Portanto, o Nuno Sofite corresponde ao primeiro 6. Neste caso, a maior letra. Depois o Vav ao 6 intermédio. E depois o pequeno ao número 6. Quer dizer que mesmo a palavra Yavan, não sendo o 666, porque o 666 supostamente seria os Yavanim, ok? Aparece exatamente o número 666, mas escrito na palavra Yavan, como sendo o pai dos Yavanim, que é exatamente o neto de Noé. E agora repare, eu tenho aqui vários versículos onde aparece exatamente a palavra Yavan. Repara, no capítulo 10 de Gênesis aparece a palavra Yavan. E os filhos de Jafete são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Mesec, que é o Mesher, e o Tiras. Okay? E já falamos nisto em aulas anteriores. Depois em 10.4 fala outra vez, e os filhos de Javã são o Elishá, o Tarsis, Kitim e o Dodanim. Portanto, logo no primeiro livro da Bíblia fala exatamente sobre os Yavan. Logo no primeiro livro. Depois tens em 1 de Crónicas, onde é repetido exatamente aqueles 2 versículos anteriores. Em 1 de Crónicas 1.5 e 1.7. Okay? E os filhos de Javá são o Elishá, o Tarsis, o Kitim e o Dodanim. Okay? Exatamente como está aqui em Gênesis no capítulo 10. Depois vais encontrar outra vez o Javã em Isaías, no último capítulo de Isaías, portanto, mais um livro profético, onde aparece a palavra Javã. E aqui o Javã
repara que enviarei às nações, este Javã aqui podia ser traduzido por Grécia, porque nesta altura, ou nesta profecia, já não existia o Javã, portanto o Javã tinha vivido no Gênesis, e portanto isto aqui podia ser traduzido por Grécia, está bem? E eu vou-te mostrar já exatamente partes do Primeiro Testamento onde foi traduzido por Grécia. Aqui em Ezequiel 27 aparece também o Javã, foi traduzido por Javã, ou Yavan, que é a mesma coisa. Aqui em Ezequiel também foi traduzido por Javã, mas como é óbvio aqui o Javã já não existia, está-se a referir a um povo, podemos assim dizer. Mas se fores, por exemplo, a Daniel, no livro de Daniel, mais outro livro profético, Yavan é traduzido por Grécia. Diz assim, mas o bode peludo é o rei da Grécia. É o rei da Grécia. E o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. Ok? Portanto, aqui já vem Grécia e não Yavan. Ok? Neste caso o Javã. Mas sim Grécia. Se fores a Daniel 10, também a mesma palavra. Repara que as palavras são sempre Yavan em hebraico. Só que umas vezes é traduzido por Javan e outras vezes, ou Javã, e outras vezes é traduzido por Grécia. Okay? Isto foi só porque o tradutor assim o quis, mas a palavra em hebraico é exatamente a mesma. Está bem? Por exemplo, aqui temos Daniel capítulo 10, versículo 20, que fala outra vez na Grécia, que diz: E ele disse, sabes porque eu vim a ti? Agora, pois, tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Okay? Príncipe da Grécia. Mais uma vez Yavan. Tens também em Zacarias. Porque curvei Judá para mim. Enchi com Efraim o arco. Suscitarei a teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia. Que também podia ser traduzido por Javã, mas aqui foi traduzido por Grécia. E por-te-ei, ó Sião, como a espada de um poderoso. Portanto, mais uma vez, aqui num livro profético, o Zacarias, temos exatamente Yavan, que foi traduzido por Grécia. Portanto, como tu podes ver no Primeiro Testamento, existe muitos versículos onde vem exatamente a palavra Javã ou Yavan. Como eu costumo dizer que se de facto este nome Yavanim corresponde exatamente ao nome da besta, então o Yavan, que é o pai, podemos assim dizer, da besta, está por toda a Bíblia. Okay? A marca dela está por toda a Bíblia. É quase como se tivesse aqui a marca da besta por todo o Primeiro Testamento. E no Segundo Testamento, então, aí é uma coisa fenomenal. Tens versículos que parece que nunca mais acabam. Okay? Portanto, a marca está por toda a Bíblia. Okay? A marca das garras desse mesmo, da besta do Apocalipse, que é semelhante a um leopardo, que, como já te disse, na minha interpretação, é exatamente uma chita. E agora vou terminar esta mesma aula apresentando mais algumas evidências de que eu poderei estar certo. Agora diz assim, querendo apresentar mais algumas evidências da associação da besta do Apocalipse aos gregos, apresento algumas traduções obtidas no Google Tradutor. Portanto, e aqui no Google Tradutor, se quiseres fazer esta experiência, podes fazê-la. Okay? Portanto, e vês que de facto eu não, como diz o outro, não fiz batota. Okay? Qualquer pessoa pode experimentar e ver que de facto assim é. Estas traduções pretendem apresentar a palavra Yavanim sem a segunda letra Iuda. Okay? Como eu não encontrei nenhum texto bíblico no livro de Joel sem aquele segundo Iuda, que é exatamente a mãe de leitura na palavra Yavan, e eu tentei procurar por outros meios ver se de facto esta mãe de leitura podia aparecer noutros contextos que não na Bíblia. E encontrei. Então, eu mostro aqui se escreveres Grécia em português e tentares traduzir para hebraico, isto é hebraico ou hebraico moderno, vais ver exatamente o Yavan. Repara, Yavan tal e qual como apareceu aqui em cima nos textos bíblicos. Estes textos bíblicos em hebraico é exatamente o hebraico bíblico. Este é o hebraico bíblico. Não, penso que não é hebraico moderno, é mesmo bíblico. Okay? Portanto, este é o hebraico bíblico no seu original. Okay?
Claro que é o original daquele que nós conhecemos, não é? O que é usado hoje em dia, mas mais associado ao hebraico bíblico. Porque também há o hebraico moderno, está bem? Também há o hebraico moderno. E agora eu encontrei aqui, repara, tens aqui a palavra Yavanim sem o segundo Yud. Repara que aqui não aparece o segundo Yud. E eu encontrei aqui, quando coloquei esta palavra que eu encontrei no outro texto, Yavanim sem o segundo Yud, eu coloquei isto no Google Tradutor e apareceu aqui um Yiddish. E eu era assim, mas o que é o Yiddish? Yiddish. O que é o Yiddish? E eu fiquei com mas disse, mas isto são letras hebraicas. Isto dá grego, repara, aparece aqui grego, ok? Mas isto é uma palavra plural, portanto seria gregos, ok? Mas deu grego, não fiz aqui alteração nenhuma, portanto deu grego. E eu era assim, mas Yiddish, o que é o Yiddish? Então eu vou-te apresentar o que é o Yiddish. O Yiddish é uma língua germânica das comunidades judaicas da Europa Central e Ocidental. Portanto, isto é uma língua germânica que tem uma forte componente hebraica, só que com línguas germânicas à mistura. Portanto, é uma mistura de línguas, podemos assim dizer. E, portanto, este Yiddish tem exatamente uma forte componente hebraica, ok? E especialmente as letras, mas também as palavras originais, ou aquelas mais usadas, são exatamente da origem hebraica. Portanto, esta palavra podemos dizer que é uma palavra hebraica, ok? Do hebraico. E não aparece o segundo Yud, ok? Não aparece o segundo Yud. Mas ainda tem aqui uma ainda mais forte, que é exatamente aqui sem o segundo Yud, repara, também no Yiddish, que dá Grécia. Repara, há bocado deu grego e agora deu Grécia. Porquê que agora tu podes dizer assim, mas porquê que deu agora uma diferença se a palavra é a mesma? Se reparares nestes sinais massoréticos que aparecem aqui em baixo, eles não são iguais. Ok? Portanto, dependendo dos sinais massoréticos, está bem? Eles dão exatamente uma palavra diferente. Ok? Ou, neste caso, uma tradução diferente. Uma deu grego, outra deu Grécia, mas não sai dessa mesma situação. Okay? Mas tem aqui a última, que aparece aqui a palavra hebraico. Estás a ver? Foi detectada esta palavra como sendo uma palavra hebraica. Os sinais massoréticos são diferentes. E aqui sim, aqui deu exatamente Grécia. Portanto, eu não tenho dúvidas nenhumas que a palavra Yavanim, no seu original, não aparecia com o segundo Yud, que é exatamente a mãe de leitura. Portanto, tem aqui várias situações que ainda hoje são detectadas no Google Tradutor, que não aparece o segundo Yud, onde não aparece o segundo Yud, e que dá exatamente grego, ou gregos, ou exatamente Grécia. Neste caso estamos a falar dos gregos. Okay? Espero que tenhas gostado na nossa aula. Ficamos por aqui. Nas próximas 2 aulas, que são exatamente as 2 últimas, nós traremos mais evidências de que o 666 pode exatamente representar o nome da besta Yavanim, okay? Supostamente Yavanim. E se gostaste da nossa aula, inscreve-te no nosso canal, okay? Compartilha este mesmo vídeo com os teus colegas e podes também tocar o sininho, como eu costumo dizer, para receberes mais notificações deste teu canal, que é a Escola Kitonite. Então, tudo bom para ti.